Olá, pessoal! Olá, você, desbravador! Seja muito bem-vindo. Você que clicou aqui, com toda certeza quer ouvir mais sobre o livro O Libertador. Você que está estudando para alguma prova ou só quer aprender mais sobre o Espírito de Profecia, seja muito bem-vindo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? O Libertador, capítulo 7. O Menino Jesus. Jesus passou sua infância e juventude em uma pequena vila nas montanhas. Ele não se estabeleceu em casas ricas e famosos centros de aprendizagem. Constituiu seu lar na desprezada Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. Banhado pela luz brilhante que vinha do rosto de seu pai, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Sua mente era ativa e incisiva, mostrando capacidade reflexiva e sabedoria que estavam além de sua idade. Sua força mental e física se desenvolvia gradualmente com a observância das leis da infância. Como criança, Jesus demonstrava atitude amável, paciência imperturbável e uma veracidade que jamais sacrificaria a integridade. Era firme como a rocha em seus princípios, mas sua vida relevava a graça de uma cortesia desinteressada. A mãe de Jesus observava o desenvolvimento de suas capacidades enquanto ela se empenhava em incentivar aquela mente brilhante e receptiva. Por intermédio do Espírito Santo, ela recebia sabedoria para cooperar com o céu no desenvolvimento daquele menino que só tinha a Deus como pai. Nos dias de Cristo, a educação religiosa para os jovens tinha se tornado formal. Em grande medida, a tradição havia substituído as escrituras. A mente era povoada de matérias que a mais alta escola das cortes celestiais não reconheceria. Os estudantes não tinham horas tranquilas para passar com Deus, para ouvir sua voz falando ao coração, e acabavam se afastando da fonte da sabedoria. Aquilo que as pessoas consideravam como educação superior não passava de obstáculo para o verdadeiro desenvolvimento do jovem. A mente se tornava limitada e estreita. O menino Jesus não recebeu instrução nas escolas da sinagoga. Como sua mãe e com os rolos escritos pelos profetas, ele aprendeu sobre as coisas celestiais. Ao entrar na juventude, não procurou as escolas dos rabinos. Ele não precisava da educação obtida nessas escolas. Sua familiaridade com as escrituras era uma demonstração da maneira diligente com que ele estudava a palavra de Deus quando era jovem. A natureza como suplemento para a Bíblia. A grande biblioteca da obra criada por Deus se estendia diante dele. Havia feito todas as coisas e agora estudava as lições que sua própria mão tinha escrito na terra, no mar e no céu. Ele reuniu muitos conhecimentos científicos vindos da natureza, das plantas, dos animais e do homem. As parábolas por meio das quais ele gostava de ensinar lições sobre a verdade mostravam como ele tinha acumulado ensinamentos espirituais vindos da natureza e do que estava ao seu redor na vida diária. Enquanto Jesus tentava compreender a razão das coisas, anjos celestiais o ajudavam, desde o primeiro despertar da inteligência. Ele crescia em graça espiritual e conhecimento da verdade. Assim como Jesus, todas as crianças também podem obter conhecimento. Quando tentamos conhecer nosso Pai Celestial, os anjos se aproximam de nós. A mente fica fortalecida e o caráter é elevado e refinado. Ficamos mais parecidos com o nosso Salvador. E ao contemplarmos as grandes e belas coisas da natureza, o coração é atraído para Deus. O espírito se enche de respeito e adoração.
e a alma se revigora ao entrarmos em contato com o infinito por meio de suas obras. A comunhão com Deus, por intermédio da oração, desenvolve o poder mental e moral. Enquanto era criança, Jesus pensava e falava como criança, mas nenhum vestígio de pecado manchava a imagem de Deus nele. Ele não estava livre de tentações. O povo de Nazaré era bem conhecido por sua perversidade. Jesus precisava estar constantemente em guarda para preservar sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que temos de enfrentar para que ele pudesse ser nosso exemplo na infância, juventude e fase adulta. Desde seus primeiros anos, os anjos celestiais guardaram Jesus. No entanto, sua vida foi uma longa luta contra os poderes das trevas. O príncipe das trevas tentou de todas as maneiras envolver Jesus com tentações. Jesus estava familiarizado com a pobreza, o sacrifício e a necessidade. Essa experiência lhe serviu de proteção. Por estar sempre ocupado, não tinha tempo para amizades que pudessem levá-lo por maus caminhos. Nada ganho ou prazer, aplauso ou críticas podia fazer com que ele consentisse com o erro. Cristo, o único ser livre de pecado que habitou na terra, viveu entre os ímpios habitantes de Nazaré por quase 30 anos. Esse fato é uma censura aos que pensam que para viver uma vida irrepreensível depende do lugar, fortuna ou prosperidade. Como carpinteiro, Cristo honrou o trabalho. Jesus havia sido o comandante do céu e os anjos lhe obedeciam com prazer. Agora ele era um servidor sempre disposto e um filho amoroso e obediente. Com suas próprias mãos, ele trabalhava na carpintaria como com José. Não se valia do poder divino para facilitar suas tarefas ou avaliar sua carga de trabalho. Jesus usava suas forças físicas cuidadosamente para manter-se saudável e assim fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Até na utilização das ferramentas de trabalho, ele queria ser o mais eficiente possível. Como trabalhador, era perfeito, assim como era perfeito em caráter. Com seu exemplo, nos ensinou a fazer nosso trabalho com exatidão e esmero, e que existe honra no trabalho. Deus nos deu o trabalho como uma bênção. Somente o trabalhador diligente encontra a verdade, glória e a alegria na vida. Deus dá sua aprovação às crianças e jovens que participam nas tarefas de casa, compartilhando as responsabilidades do pai e da mãe. Jesus era um trabalhador aplicado e constante. Como suas expectativas eram sempre elevadas, sempre se esforçava muito. Ele disse: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus não se esquivava de cuidados e responsabilidades, como fazem muitos dos que alegam ser seguidores, por procurarem escapar dessa disciplina. Muitos são fracos, ineficientes, sem energia e quase inúteis quando chegam as dificuldades. Devemos desenvolver a atitude positiva e a força de caráter que Cristo revelou mediante a mesma disciplina que ele enfrentou. A graça que ele recebeu está disponível para nós. Nosso Salvador compartilhou a condição do pobre. Os que têm uma verdadeira compreensão de sua vida nunca vão achar que os ricos deveriam ter honras superiores aos pobres dignos. Um alegre cantor. Com frequência, Jesus expressava a alegria de seu coração, cantando salmos e cânticos celestiais. Muitas vezes os moradores de Nazaré ouviam sua voz se elevando em louvor e canção. Quando os amigos se queixavam de cansaço, a suave melodia de seus lábios os animava.
Durante todos aqueles anos em Nazaré, sua vida era como um rio de compaixão e ternura. Os idosos, os abatidos pela tristeza, os oprimidos pelo pecado, as crianças em suas brincadeiras, as criaturas do bosque, os animais de carga, todos ficavam mais felizes com sua presença. Aquele cujo a palavra sustentava os mundos se detinha para ajudar um passarinho ferido. Não havia nada que não merecesse sua atenção, nada a que se recusasse prestar ajuda. E assim ele crescia em sabedoria e estatura, tendo o favor de Deus e do homem. Ele demonstrou compaixão para com todos, um clima de esperança e coragem. O rodeava, fazendo dele uma bênção para cada lar. Aos sábados, ele era muitas vezes convidado a ler as lições dos profetas, e os ouvintes se emocionavam toda vez que uma luz nova brilhava no texto sagrado. Durante todos esses anos em Nazaré, ele jamais exibiu seu poder de fazer milagres, nem ambicionou nenhum título. Sua vida simples e tranquila nos ensina uma importante lição. Quanto mais livre estiver uma criança do entusiasmo artificial e quanto mais ela estiver em harmonia com a natureza, mais favorecida ela estará para desenvolver não somente o vigor físico e mental, mas também a força espiritual. Jesus é o nosso exemplo. Em sua vida familiar, ele é o padrão para todas as crianças e jovens. O Salvador se dispôs a aceitar a pobreza para nos ensinar como podemos andar bem próximos de Deus em situações simples da vida. Sua obra começou com a dedicação a Deus do trabalho humilde do operário que se esforça para ganhar o pão de cada dia. Tanto ao trabalhar na banca de carpinteiro como ao fazer milagres para a multidão, ele estava a serviço de Deus. Cada jovem que segue o exemplo de Cristo na fidelidade e obediência mostrada em seu humilde lar também pode reclamar essas palavras ditas pelo Pai. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer.